Está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher, esse espaço acolhedor, feminino, que você pode sempre chamar de seu. E o tema desse podcast tá demais, a mulherada vai adorar, que é sobre nutrição. E para isso a gente convidou ela, que é nutricionista, especialista em nutrição integrativa, ayurvédica, especialista em comportamento alimentar, Ludmila Furlaneto. Que alegria receber você aqui nesse podcast. Muito obrigada, Eugênia, pelo convite. Eu me sinto honrada e lisonjeada, até porque você é uma pessoa que eu me admiro muito, né? Somos colegas aí da área da saúde. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigada também. Bem-vinda. E antes da gente entrar no tema, né, da nutrição integrativa, conta um pouquinho, assim, pra gente, pra nossa audiência, como que você chegou nesse caminho, como que a nutrição te chamou, sabe? Como que você foi sendo direcionada para atuar profissionalmente com nutrição? A minha primeira profissão não foi a nutrição, né? Comecei lá atrás com o meu amor pelos alimentos e gostava sempre de cozinhar junto com a minha avó, junto com a minha família. E como não tinha muita orientação assim da parte da minha família, eu acabei optando pela faculdade de agronomia, então foi minha primeira graduação. Eu acreditei que lá, né, pelo fato de sempre estar ligada à terra e esses movimentos, né, da vida no campo, eu iria me encontrar. Acabou que eu fiz, né, toda a faculdade e aí mesmo lá na faculdade batia um negócio assim dentro de mim que alguma coisa não estava certa, sabe? Eu não consegui me apaixonar pela agronomia, ainda trabalhei na área e desde o meu primeiro ano de trabalho na área eu decidi que eu ia fazer algo que meu coração batesse forte realmente, que é a nutrição. Então eu já comecei fazendo ali a faculdade de nutrição e me apaixonei. Hoje eu posso falar que vivo um romance com uma profissão. E no segundo ano de nutrição também conheci a especialidade de Ayurveda, né? Também sou terapeuta Ayurveda, o que me encanta muito, hoje faz parte de muitos dos meus atendimentos. E por fim, né, eu me encontro agora com essa nutrição, né, mais acolhedora, mais integrativa. Eu não sei aonde foram que desintegraram as coisas, né, mas eu gostei, né, de conhecer esse termo, de me atentar para isso, que já era o que eu fazia em consultório e agora eu me apropriei do nome, né, porque é de fato o que eu faço, que é uma nutrição integrativa, é uma nutrição que olha, né, para fora também, né, para dentro e para fora também, não olha só a caloria, né, o macronutriente, ela olha o ser humano como um todo, 360 graus. Maravilha. Mas uau, bem diferente, né, assim, da agronomia eu não imaginava que você teria feito agronomia, se fosse para eu adivinhar, sabe? E achei legal você trazer essa coisa, porque você, pelo que você falou, essa coisa de você, da alimentação em família, né, da nutrição, de cozinhar ali, foi uma coisa que você sempre gostou. E como que foi essa virada de chave? Não, peraí, não é agronomia, é nutrição. A virada de chave foi quando, eu acho que foi passando o tempo, e aí eu fui procurar também uma psicóloga para me ajudar nesse caminho de distinção e me encontrar realmente no que eu estava fazendo, né, e no que eu era boa também, porque não adiantava nada estar fazendo algo, né, sem gostar e sem ser boa. Então eu precisei dessa ajuda e o clique veio aí realmente dessa necessidade, né, e dessa ajuda da psicóloga que me fez atentar para fazer realmente durante a minha vida toda algo que eu gostasse, né, que eu vivesse um romance. É bonito isso, né? Quando ela fala, hoje eu vivo um romance com a minha profissão. Olha, gente, que lindo! Eu adorei. Então, eu queria te perguntar, assim, qual que é a diferença entre alimentação e nutrição? Tem diferença? A nutrição é algo que engloba muitas coisas, né? Para mim, então, engloba tudo, né? A integração total. A alimentação é algo que a gente faz, né? E está dentro da nutrição, como se estivesse dentro da nutrição. Então, não tem como existir nutrição sem alimentação, mas tem como existir alimentação sem nutrição, né? É algo que a gente fala, né? A alimentação pode ser dito como algo intuitivo, né? Inato, né? Desde os nossos primórdios, que a nutrição é a ciência que diz também sobre alimentação. Que bacana. E, por exemplo, quando a gente pensa em nutrição, assim, dentro do senso comum, sabe? Assim, quando a gente vai pensar em nutrição, a gente pensa em alimentação e dieta. Sim. Sabe? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho mais qual é o conceito de nutrição integrativa, até para quem está dentro dessa ideia do senso comum poder ampliar um pouco mais, né? Assim, poder aproveitar um pouco mais que vocês têm para oferecer.
Claro. Igual eu falei no início da minha apresentação, né? É muito doido isso de nutrição integrativa. Quem que desintegrou a coitada da nutrição, gente? Não era pra bichinha ser desintegrada. Mas o que acontece é que na faculdade a gente tem uns olhos muito de ver pelos nutrientes, pelos macronutrientes, que é o que compõe os nutrientes, né? O que aquelas calorias, né, vão fazer no nosso organismo. Então, essa visão que a nutrição convencional tem é muito importante também, porque é através dessa ciência que a gente consegue, né, o emagrecimento, consegue também lidar com outros fatores. Mas o grande diferencial, assim, para a nutrição integrativa, eu acredito que é não olhar só para aquela dieta, sabe? Aquela mentalidade de dieta. É olhar também para o comportamento daquele ser humano, é olhar também em quais ciclos aquele ser humano está envolvido, né? Se ele tem uma vida social ali, se ele vai na igreja, se ele vai fazer um esporte, é olhar o meio ambiente desse ser humano, é olhar a qualidade do sono, é olhar também se ele está bebendo uma água. São coisas assim simples do dia a dia que fazem parte de um todo que precisam estar adequadas em ressonância com aquele contexto. E o que eu acho muito legal também são as práticas, né, integrativas que a gente traz para dentro da nutrição, como o simples fato de estar sempre hidratado, né, porque a nossa pele é um órgão, né, o maior órgão do nosso corpo. O simples fato de lavar as narinas, e até mesmo também prestar bastante atenção na saúde emocional, né? Na saúde mental e emocional. Não sei se vocês viram por aí aquele Dr. Ray, aquele bem famoso, sabe aquele cirurgião? Ele estava dando uma entrevista interessantíssima. Ele é famoso há muito tempo. Muito tempo, muita gente deve conhecê-lo. E ele estava dando uma entrevista falando que fez tudo certo na vida dele, que não come açúcar desde a década de 70. Ai, salvo engano aqui, gente, eu não sei, tô falando aqui por alto. Não come pizza há não sei quanto tempo, mas ele não cuidou da cabeça. Ele fazia 6, 7 cirurgias por dia, né? Aquela vida muito intensa, muito louca, e não cuidou da cabeça. Então, essa parte mental, espiritual e emocional é muito importante também. Então, a nutrição integrativa, ela realmente integra tudo que está ao nosso alcance. E como que ela pode ajudar, doutora? Assim, pensando numa alimentação, numa nutrição, como que esse olhar, né? Como que a nutrição integrativa pode auxiliar no manejo desses estados na saúde mental e emocional das pessoas, assim, dos seus pacientes, por exemplo? Como é que é a sua atuação? Olha, eu gosto de trazer um pouquinho do Ayurveda para esse assunto agora, porque o Ayurveda, ele é a ciência do autoconhecimento, né? Ele faz a gente se conhecer bem melhor. Os grandes escritores, né, dos livros, priorizaram muito a observação. Tanto é que, por tradução, o Ayurveda é a ciência da observação da natureza. E é muito bonito isso, né? Então, eles observaram a natureza como é e nos dividiram entre 3 biotipos. Não, é ruim essa palavra de dividir, mas dividiram a gente em 3 biotipos, que é o Pitta, né, o Kapha e o Vata. Então, os seres humanos, normalmente, né, tem um pouco de cada, ou tem um pouco de 2, ou tem muito de um só, ou tem os 3. Então a gente pode ter essa mescla aí, sabe? Essa misturinha. E aí, olhando, né, para esses biotipos, né, olhando para o que a pessoa pode se alimentar e se dá bem para a pessoa, olhando para práticas, né, igual eu estava comentando, da hidratação, das práticas que são feitas, né, massagens, vai fazer com que o ser humano se beneficie, né, e chegue num estado mental, emocional, físico, chegue a uma saúde plena, né? Porque de fato não dá para separar as coisas, né? Tudo é muito junto, né? Nós somos como se fosse uma orquestrinha, ou como se fosse um carro aí, né? Não basta ter só gasolina naquele carro, né? No nosso carro não basta só comer, né? Tem que estar com um sistema de arrefecimento bom ali, tem que estar com lubrificação. Então, nós seres humanos somos assim também. Não adianta de nada ter uma comida ali perfeita e não ter um contexto. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem grandes alimentos que podem beneficiar muito, né, a nossa condição, como os alimentos funcionais. Olha só, dica prática, gente. Quais são os alimentos bacana que vai auxiliar no processo de saúde, né?
Lembrando aqui antes que nenhum alimento tem um poder isolado de fazer uma mágica, tá, gente? Mas assim, tem alguns alimentos, né? Porque, por exemplo, para mulher, né, principalmente como as frutas vermelhas, são riquíssimas em antioxidantes, em fitoquímicos, então são extremamente benéficas, né, para nós mulheres. E para a saúde da pele, dos cabelos, estar sempre em contato com frutas, né, e legumes ricos em vitamina C. Gente, olha essa chave, eu ia perguntar isso. Nutrição e beleza, né? Porque eu percebo, às vezes, quando eu tô fazendo suplementação, que a minha pele muda, o meu cabelo muda. Então, era uma coisa que eu ia te perguntar, sabe? Ela já tá dando aqui a dica, ó, mulheres. Os alimentos que vão deixar a gente mais bonita. Vitamina C, que é importante, né, que é super antioxidante. Beterraba, cenoura também. Então, a gente tem também esses alimentos que vão nos ajudar. Não é que isolados, né? Vou repetir, porque às vezes vocês não entenderam. Isolados, eles não vão fazer milagre, mas tudo num contexto, né, pode ajudar e muito. Principalmente também na cognição, né? A gente tem alimentos que a gente chama de nootrópicos, que são alimentos que vão beneficiar a nossa memória e cognição, como o ginseng, como o guaraná em pó, como o café. O café, nosso cafezinho é um nootrópico. Então, o ômega 3 também? O ômega 3, não, nootrópico, o ômega 3 não é nootrópico, mas o ômega 3 é um suplemento extremamente imprescindível para a nossa saúde, principalmente por conta, né, dos níveis de DEA e DHA. Então a gente precisa ter na nossa alimentação. O suplemento que eu mais passo lá no consultório é o ômega 3, depois número 2 é creatina. Então é maravilhoso para a nossa saúde. Então, tudo isso, né, vai fazer com que a gente tenha uma saúde forte, né, e consiga aí se beneficiando da nutrição integrativa, né. Imunidade também, gente, é muito importante. A gente tem a cúrcuma, né, que junto à piperina, né, são grandes aliados para fortalecer nosso sistema imunológico. Então, eu não fico sem ser um shotzinho. Quer anotar o shot também? Pode falar, claro. Esse shot é maravilhoso. Então, você vai pegar uma colherzinha de café de cúrcuma, uma colherzinha de café de gengibre, que já ativa a atividade termogênica, uma colherzinha de café de pimenta preta, limão e água todos os dias de manhã. Te garanto que você vai em jejum, né? Ou se você não conseguir se sentir bem, né, pode ser alimentado também, mas tem essa dose aí que você vai acordar assim, já se desinflamando, já protegendo a imunidade, né? Maravilha, olha só, gente, que legal, ela já deu aqui, ó, como foi generosa nesse podcast, ela já te deu como começar, né, pra você desinflamar, cuidar da saúde, já começar a fazer esse processo de estar revigorado pro dia. E muita gente fala assim, shot não adianta de nada, shot não adianta de nada. Gente, shot nada mais é que uma porção concentrada de algum ativo. Cápsulas são shots, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, shot, isso é coisa de... Não, gente, resolve sim, um pouquinho de cada coisa é adicionado ao seu dia, né? Por exemplo, a cúrcuma, que é tão importante, usada muito lá na medicina tradicional indiana, né? Que é o Ayurveda. Então, eles colocam poucos toques, né, de tempero, inclusive de cúrcuma ao longo do dia. Então, eles vão desinflamando ali o dia todo, né? Inclusive os chás também. Nossa, chá, sou apaixonada por chá. São poderosíssimos para nós mulheres, né? O país do chá, né, da Rainha Elizabeth, Inglaterra, ela viveu quantos anos? Muitos. Foi 100 ou menos de 100, não sei agora. Então vou perguntar pro chat GPT depois. Betinha viveu muito. Por isso. E você falou do chá, eu lembrei, né? E a gente tava conversando esses dias porque você falou dos doshas, né? Que você usa muito o Ayurveda para poder, na sua atuação, que é um diferencial seu como nutricionista. E eu sou Kapha-Pitta. Uau! Então assim... Eu também! Então eu sinto muita necessidade do doce, né? Tava até comentando com o meu companheiro esses dias, assim, porque sempre depois do almoço me vem aquela coisa do docinho. E aí ele entende muito de muitas coisas, né? Ele é maravilhoso. E aí ele tava me explicando essa coisa do pico glicêmico, né? Que aí ele tava me explicando que, por exemplo, o melhor momento, por exemplo, para nós que somos cafas, né? Formiguinhas, adoramos um doce. Ele falou, não, o melhor momento para você comer doce é depois do treino, porque você gastou muito. Então, se você tiver um pico glicêmico, seu corpo não vai sentir tanto e não vai desequilibrar tanto a bioquímica, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso, dessa bioquímica, se em cada dosha tem uma bioquímica diferente. Sim, funciona assim. Existe muito aquilo que vai fazer bem para um dosha e não vai fazer bem. E
como que a gente faz isso, né? Hoje no consultório a gente tem algumas maneiras. Tem a maneira de experimentar, né? Que é o que a gente faz no Ayurveda, a gente vai experimentando, a pessoa vai vendo, né? Cada dosha tem uma digestibilidade maior, né? A Ayurveda trabalha muito em volta da digestão. Então, se a gente tem uma digestão forte, a gente sempre tem saúde, né? Tudo tem que estar bem digerido. E não é só o que a gente come, tá, gente? É o que a gente pensa, é o que a gente escuta, é o que a gente sente. Então, a gente se alimenta muito além da comida, né? A gente precisa digerir tudo que está na nossa volta, né? Tudo que tem no nosso contexto. Então, tem essa forma de observar, tem essa forma de identificar seu dosha e realmente, de fato, ali já tem descrito o que faz bem pra você. Por exemplo, o cafinha, ele já não pode muito tomar laticínios ali, que ele já não vai digerir muito bem, ou vai ficar com excesso de muco, né? Pra mim é o mais difícil. Eu prefiro queijo que carne, sabe? Ai, meu Deus. Eu sei como é a nossa cafis, a gente gosta de comer bem, né? Comer bastante. Mas aí também a gente tem lá no consultório, eu tenho alguns testes, né? Testes de alergia, né? A alguns determinados tipos de alimentos. Eu tenho também testes genéticos que podem falar, eu predizer sobre qual é a dieta melhor segundo o nosso gene. Então tem muitas formas da gente observar, né? Até essa questão metabólica. Mas aí voltando para a sua pergunta, né? Da questão, né? Do índice glicêmico, do pico glicêmico, né? Essa questão metabólica, eu acredito que ela vem mais assim da nossa medicina ocidental aqui. Então, quando a gente pensa em pico glicêmico, né, e tipos de pessoas, é meio que parecido para todo mundo. Tanto é que eu converso muito no consultório, uma das principais chaves do processo de emagrecimento é realmente esse controle desse hormônio, que é a insulina. Então a gente precisa ter esses níveis de insulina controlados. Se a gente às vezes come doce no meio da tarde, a gente está desequilibrando ali esse a hormônio, produção de insulina. Né? Então o que é adequado fazer? Outra dica aí valiosa, tá, gente? Olha só, gente. Ingerir o doce após o treino é uma boa, concordo com o seu digníssimo aí. Ou também após grandes refeições. Por quê? Né? A gente sempre deve iniciar uma refeição comendo ali vegetais, porque eles são ricos em fibras, né? E vão fazer ali tipo uma espécie de uma caminha para que, ao receber, né, as proteínas e os carboidratos, a gente não tenha um pico de insulina. Então, sempre começar as refeições por vegetais, depois proteínas e, por último, o carboidrato. O carboidrato em si, né, principalmente o simples, né, que está ali nas farinhas, que está ali no açúcar, é que vai elevar o índice glicêmico de modo, assim, muito abrupto. Então, né, nunca comer aquele docinho isolado, sempre como uma sobremesa. No Ayurveda, ele fala que a gente tem que comer até antes por conta da digestão, né? Mas a gente não usa o açúcar simples, né? A gente só usa o açúcar mascavo, que é um açúcar um pouco melhor para a gente digerir, né? E assim, eles estão muito à frente, assim, né? Até por não comer carne, né? Então a digestão deles é diferente. Agora, pro nosso mundo aqui, o ideal é fazer essa sequência aí. Eu achei muito legal isso que você falou, assim, de que a nutrição, ela tá toda pautada, assim, né? Essencialmente na questão da digestão. Então, se a digestão tá funcionando bem, né? Se você tá ingerindo alimentos que o seu corpo consegue digerir, se seu corpo tá nessa função bem, tá tudo bem. Isso é sinal de saúde, né? Então... Com certeza, o nosso intestino aí é o nosso segundo cérebro, né? Muita coisa é secretada a ele, inclusive os hormônios do bem-estar, né? Olha, que era uma coisa que eu ia te perguntar, se o hormônio ele tem poder sobre as nossas emoções, então... Completamente, o hormônio do bem-estar está completamente ali sendo produzido ali no nosso intestino. Se a gente não tem, né, uma boa alimentação, a gente não consegue ter prazer, não consegue desenvolver vontade de viver, que é a vitalidade, né? Então a gente precisa estar com o intestino 100% em dia. Uma coisa que eu queria te perguntar também, por exemplo, nutrição e mindfulness, né? Que a gente sempre fala que é esse estado de presença plena. Você acha que a nutrição também contribui para isso? Porque isso que você falou, né? Vontade de viver, tá aqui digerindo tudo que tá acontecendo ao seu redor. Cara, você não vai acreditar, esse assunto eu achei muito legal, porque foi o tema do meu TCC. Olha. Mindfulness. E fazendo uma alusão aqui para as pessoas, né? O mindfulness é como... Imagina você como se fosse uma TV. E na TV tem vários canais, né? Tem vários canais ali.
E é difícil estar em um canal só, né, hoje em dia, né? O Mindfulness é como se você fosse se alimentar ali e você estivesse pensando em vários canais, se você estivesse trocando de canal o tempo todo. É como se, por exemplo, na hora da refeição você ficasse apenas em um canal. Você ficasse ali, observando, olhando, percebendo texturas, cores, sabores, deixando ali o seu corpo, Sensar, né? O seu corpo estar ali, fazer uma coisa de cada vez. A ansiedade é a ausência de estar presente, né? Você não está no presente, você está ou no passado ou está no futuro. Então, o Mindfulness ele entra como uma técnica valiosíssima. Antigamente ele era reconhecido apenas como uma terapia complementar, porque para a nutrição, né, integrativa, a gente também precisa de validação científica, não é simples, muito simples assim, né? É coisa da cabeça da gente, não, tudo tem validação científica. Então hoje o Mindfulness tem uma série de trabalhos, né, super reconhecidos, e eu acredito que faz total diferença na nossa vida. Eu acho que se a gente aplicasse o Mindfulness, o estar presente em tudo, a gente seria mais feliz, sabe? Quando a gente estiver com a nossa família, quando a gente estiver ali se alimentando. Eu sei que é difícil esse negócio de celular, né? A gente trabalhando. Não é fácil, mas eu acho muito válido. E aí, quando você fala isso, eu lembro do início do nosso podcast, como a gente iniciou, que você falou, não sei como que desintegraram as coisas. Mas se a gente traz para a tecnologia, a gente consegue ter uma dimensão, porque é isso que você falou, né? Se a televisão tem vários canais, o celular é só passar o dedinho, assim, 2 minutos, é prazer muito rápido. Dopamina barata pura. Exato. E aí, como é que a gente reaprende a baixar essa tolerância, né, assim, que a gente tem por prazer? Olha, essa busca por dopamina barata é uma preocupação que a gente vai ter, inclusive, para os nossos filhos, né? Então, é uma técnica muito imprescindível para baixar essa busca por dopamina barata, é o Mindfulness, estar presente, ter prazer em, sei lá, tô aqui comendo gelatina, nossa, eu gosto da textura dela, sabe aquela coisa assim simples no dia a dia, bobinha? E também fazer coisas simples, colocar o pezinho na grama, né, que é uma técnica que a gente chama de grounding, que tem vários estudos científicos também, que parece bobo, gente, mas coloca o pé na grama um pouquinho, que você vai aterrar ali, você vai ter que trocar os íons, os elétrons e tudo ali, você vai sentir bem, você vai sentir um cheiro de verde, sabe? Fazer uma caminhada com alguém, né? Que é importante também a gente estar em contato ali com as pessoas, amigos, pessoas que a gente gosta, não se isolar. O ser humano não é uma ilha, o ser humano não vive sozinho. Exatamente. Lembra daquele filme lá do cara com a bola, coitado? O cara não sei como é que sobreviveu, quase enlouqueceu. O náufrago. O ser humano não é uma ilha, a gente não pode ficar sozinho, né? Fortalecer nossos relacionamentos, não deixar a gente também viver em alguma coisa tóxica. Eu sei que é difícil perceber, né? Mas às vezes as pessoas estão se enfiando em tantas relações tóxicas, né? Com pessoas assim, cada vez mais muito doidas, muito tóxicas. Toma cuidado com os filmes que a gente vê também. A gente vai dormir, que é tanto de filme de bruxa e de coisa, e o povo atirando. Toma cuidado com aquilo, que é importante. Às vezes você vai dormir com aquilo na cabeça e acorda já parecendo um doido, então a dieta não é só o que você come, né? Como você falou, achei bacana isso. É você estar presente em tudo que está acontecendo ao seu redor. E doutora, como que é a sua atuação nesse sentido, sabe? Assim, quando um cliente chega pra você, o que você observa, como é que é a sua atuação e o seu diferencial, assim, da sua atuação profissional? Olha, eu acho que o meu diferencial é trazer, né, essa sensibilidade, né, de olhar para a pessoa que está na minha frente como outro ser humano, não só como uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que quer ganhar músculo, não olhar ela como uma métrica, né? Apesar da gente usar métricas, né? Mas olhar como um ser humano, ter um carinho, né? Uma empatia muito grande ali pela pessoa no momento. Perguntar, fazer bastante pergunta, fazer com que a pessoa se sinta à vontade, né? Às vezes logo na primeira consulta a pessoa não vai conseguir, não vou conseguir acessar ela da forma que eu preciso, né? Mas deixar ela bem à vontade, né? Para que eu converse sobre tudo na vida, né? Para que eu entenda do mundo dela, para poder ajudar ela da melhor forma. Porque sem entender o mundo dela, né? Nem que seja ali um pouquinho, é claro que em 2 horas de consulta, que é o tempo da minha primeira consulta, eu não vou conseguir extrair ali tudo que eu preciso, né? Mas assim, entender ao máximo e colocar tudo que eu sei ali com muito
amor aos pouquinhos. E eu acredito que o meu maior diferencial é querer dar asas pro meu paciente, não é querer prender. Eu quero que eles tenham autonomia. Quero que ele, ao final do processo, esteja sabendo o que é bom e ruim para ele. Eu quero que, ao final do processo, ele tenha lá em mente já como ele vai montar o plano alimentar dele. Eu quero que ele alcance o objetivo dele. Então, eu pego na mão, faço um acompanhamento para que não se prenda a mim, mas para que ele tenha asas no final. Que bonito. Você foi falando, eu fui lembrando da frase do Jung, que é, né, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu entro muito em ressonância, né, com toda essa sua forma de atuar, essa curiosidade plena, né, que realmente eu acho que é um diferencial em tempos líquidos, né, rasos, rápidos, práticos. Todo mundo quer o papum ali, o negócio pronto. Assim, a gente já está finalizando aqui esse podcast, mas qual que é a maior demanda que você tem hoje no consultório? Assim, o que vem mais para você? Olha, eu trabalho muito com emagrecimento hoje em dia e muita mulher. Então eu gosto bastante, inclusive. São essas duas demandas aí, esse público é essa demanda. E mulher, geralmente, quando você fala mulher, né, tem uma demanda específica, assim? Todas as idades. Só não atendo criança, né, mas todas as idades. E fala, assim, para quem tá assistindo a gente, para nossa audiência, né, quem acompanhou esse podcast, gostou muito do seu conteúdo, se identificou com você, a sua forma de atuação, como que as pessoas te encontram, né, nas redes, nas plataformas? Gente, para me encontrar é muito simples, você vai digitar lá no Instagram, Nutri Ludmila Furlaneto, ou no TikTok, Ludmila Furlaneto. E essas são minhas duas redes principais sociais. E eu tô lá, gente, sempre assim, eu sou uma pessoa descontraída, né? Acessível, descontraída, sou esposa, sou divertida, gosto muito de atividade física, de jogar beach tennis. Então, se você gosta desse mundo da nutrição, de estar sempre em ressonância com novidades também, né? Vai lá me ver, vai lá me assistir, me dá um oi lá também. Achei bacana você falar que tem TikTok também, então você já tá na minha frente, porque TikTok é uma rede social incrível. Não trabalho muito lá, mas pretendo investir. Daqui 5 anos vai ser a maior plataforma de busca do Brasil, eu acredito. Olha só. Você quer deixar uma mensagem final para esse podcast, para nossa audiência, para as mulheres que estão assistindo a gente? Estejam sempre em busca de algo que vai fazer você se sentir bem. Não deixe para amanhã. Para vocês terem uma noção, em 2030 a estimativa é que tenha 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. Então, isso é uma doença muito importante, né? Inclusive, mulheres, aí eu vi inclusive de rosa, que a gente está no Outubro Rosa, se previnam, né? Câncer de mama e de colo do útero, é necessária essa prevenção. Estejam em busca de sempre estar melhor. De pessoas que vão ajudar vocês, às vezes você não consegue sozinho, mas procura, né, que seja seguir pessoas que te inspiram, que estejam te ajudando, porque eu acredito que a gente está aqui para poder ajudar as pessoas, para poder melhorar como ser humano, e se precisar de minha ajuda, conte comigo. Ai, que linda! Já sabem o caminho, já sabem a atuação, então vocês podem acompanhar ela no Instagram, que vai ter conteúdo de sobra ali pra vocês. E a gente vai ficando por aqui, eu quero te agradecer, foi realmente muito especial te receber aqui no Mais Mulher para trazer ampliar, né, esses horizontes, assim, do que é a nutrição integrativa, da forma como você atua. Então eu tô muito feliz e satisfeita com a sua presença aqui no Mais Mulher. Sou eu quem agradece, Eugênia, eu tô mais feliz ainda, eu tô até me arrepiando aqui, de tão legal que foi, né, me sentir à vontade. Obrigada por me ter recebido aqui. Que bom. Seja bem-vinda, vou retornar sempre. Eba! Eu quero. E a gente vai ficando por aqui. Eu convido vocês a conferir o podcast que vai na semana que vem. A gente também vai continuar falando de nutrição. E eu espero vocês sempre aqui nesse ambiente feminino, acolhedor, que você sempre pode chamar de seu podcast Mais Mulher. Até lá!